Olá, para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e o vídeo hoje do canal é um pouquinho diferente daqueles vídeos que eu estou acostumado a fazer. Hoje não vai ser só 10 minutos, porque eu tenho algumas coisas muito importantes para serem ditas aqui. Vamos lá. A primeira coisa é que por que eu me tornei escritor lá no começo, lá aos 12 anos de idade? Eu me tornei escritor porque eu tinha alguma coisa para falar. Eu tinha coisas para falar, histórias para contar e ensinamentos para transmitir. Da onde eu tirei esses ensinamentos? Eu sou tentado a acreditar que existem vidas passadas. Eu sou tentado a acreditar que talvez a minha alma seja antiga, vai. E o fato de eu escrever era porque eu tinha muita dificuldade em falar. Eu tinha uma voz rouca, e eu acho que ainda é. E eu tinha dificuldade em modular minhas emoções enquanto eu estava falando, então às vezes eu falava muito alto, às vezes muito baixo. E eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha da minha imagem, de como eu me via. E então, porque eu tinha coisas para falar e precisava falar, eu comecei a escrever. E hoje eu continuo escrevendo, só que eu percebo que não está me levando a lugar nenhum no momento. Eu sei que faz pouco tempo que eu comecei a escrever mesmo e me divulgar. Só que tem mensagens que eu tô sentindo que precisam ser passadas com mais agilidade. E o YouTube, eu vejo muito no YouTube, pessoas que pegam a câmera e começam a falar. Tem exemplos que ficaram muito famosos fazendo isso. Só que o fato é que enquanto eu tentava fazer isso pela fama e pelo dinheiro que porventura viesse, me desmotivava, porque o foco eu estou começando a compreender com mais certeza que não é o resultado que aquilo vai me trazer, não tem a ver comigo, tem a ver com o que eu posso fazer por quem está me assistindo, porque o tempo, se você dedica o seu tempo para assistir um vídeo ou alguma coisa, você está meio que investindo força vital nisso, porque o tempo, de certa forma, o tempo terreno é limitado. A gente está refém do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre a fazer as coisas aqui na Terra. E muitas vezes a gente abre um vídeo e começa a assistir e fala, poxa, né, tem coisa melhor para eu fazer do que assistir esse vídeo. Enfim, o, o propósito desse vídeo é falar sobre a minha jornada espiritual. Eu comecei a pesquisar sobre mitologias, eu tinha uns 15, 16 anos, foi no ensino médio. Comecei a pesquisar realmente, mas antes disso eu já tive contato com outras mitologias, como a mitologia grega, que tinha um jogo bem legal na minha infância chamado Age of Mythology. Então, eu conheci algumas mitologias ali, só que eu me aprofundei mais na grega, na mitologia grega. E meu primeiro livro de ficção justamente tinha alguns deuses gregos ali. Inclusive está na Amazon para comprar, se você quiser. Chama o Portal para Dragons. Beleza. Aí eu continuei a minha vida. Passei o ensino médio, entrei na juventude e só fiz cagada. Eu fiz muita cagada na vida. E sempre motivado pela fuga, uma espécie de fuga, porque eu desejava muito ser escritor profissionalmente, ganhar dinheiro com isso e não precisar trabalhar da forma que todo mundo pregava que eu deveria trabalhar, que era em função de dinheiro para você custear sua existência. Então eu era muito revoltado, indignado,
nunca estava satisfeito. Eu ganhava até que bem no meu segundo emprego e não estava sendo bom o bastante para mim. E eu continuava procurando, porque como eu não estava satisfeito com a minha vida e havia um vazio dentro de mim, eu queria preenchê-lo com qualquer coisa do mundo. Aí eu assistia muitos filmes, lia muitos livros, eu saía com muitas pessoas, eu bebia, eu já usei drogas, tudo para preencher esse vazio. E depois que eu acabei engravidando uma moça, o peso da responsabilidade foi muito grande para mim e eu tentei fugir de todas as formas. Então, nessa fuga, eu acabei machucando muitas pessoas, principalmente essa moça. Então, quando meu filho nasceu, eu comecei a perceber uma coisa diferente. Tipo, a vida não é prazer imediato, não é prazer momentâneo. A vida não se resume a você sair para uma balada, beijar algumas bocas e quem sabe levar alguém para casa, e ter uma noite de relações íntimas. Não, a vida não se resumia a isso. Quando eu vi o meu filho nascer e eu vi o rosto da mãe dele fazendo todo aquele esforço para que aquele ser humano nascesse, saísse do seu ventre e chegasse nessa terra, eu falei, caramba, não é só isso. A vida não se resume a coisas efêmeras, breves e passageiras. A vida tem algo mais. Beleza. Ainda assim eu não despertei naquele momento, levou algum tempo. Quando eu assumi o papel de pai e marido, ela me aceitou apesar das cagadas que eu tinha feito. Ela me perdoou e me aceitou de volta. Eu comecei a estudar, comecei a sentir necessidade de ler, porque eu gostava de ler. Eu senti a necessidade de ler livros mais voltados para esoterismo, espiritualidade. E eu comecei pelo hinduísmo. Eu sempre achei uma religião muito interessante. Sempre tive curiosidade, não sei qual o motivo. Então eu comecei a ler. E, se eu não me engano, eu comecei pelo Bhagavad Gita, depois um livro explicando o Bhagavad Gita, depois um caminho do budismo, se eu não me engano. E tudo isso foi alimentando uma ideia na minha cabeça. Pouco tempo depois disso, eu entrei numa empresa para trabalhar, eu estava desempregado nessa época. Eu entrei numa empresa e a minha visão estava começando a mudar, mas eu ainda me sentia muito deprimido. Era uma época de tipo, aquele conflito, eu não sou mais criança, agora eu sou pai, eu devo ser marido, e eu tinha a ideia equivocada na minha cabeça que eu não gostava da mulher com quem eu estava casado. E tudo que eu queria era sentar e escrever, só escrever e ficar escrevendo para a vida toda. Então eu comecei a trabalhar nesse lugar. E aquele trabalho me era leve. O trabalho em si não era pesado, era só repetitivo. Só que eu não gostei, não estava gostando, eu estava agoniado. Só que lá começou um processo na minha vida que hoje eu compreendo melhor. Mas na época, tipo, eu afundei num estado deprimido que nunca antes eu tinha afundado. Só que nessa época eu não estava com tendências de, sabe? Então eu só estava triste, muito triste, infeliz. E nisso eu procurei ajuda, comecei a passar no psicólogo, psiquiatra,
E nesse tempo, a mãe do meu filho, e eu chamava ela justamente desse jeito, mãe do meu filho, e o meu filho sofrendo, né? Porque o pai do menino, que deveria ser marido da mamãe, estava mais perdido que amendoim em boca de banguelo. Eu estava rodando em círculos, desesperado, não sabia o que fazer. Não queria assumir a responsabilidade, mas ao mesmo tempo senti uma necessidade muito grande de sim assumir a responsabilidade, porque eu era responsável por uma vida e eu não poderia simplesmente abandoná-la. Havia questões na minha cabeça que me faziam pensar desse jeito, porque apesar de eu ter tido um pai presente, emocionalmente eu sentia que ele era ausente. E isso me causou alguns bloqueios, algumas travas, eu me sentia inseguro, meio que abandonado também, sabe? Rejeitado. Hoje eu compreendo melhor, não guardo mágoas do meu pai. Na verdade, eu vejo ele hoje como um homem, um exemplo de homem. Ele nunca deixou a peteca cair e teve seus lados bons e lados ruins, e todo mundo tem, nós somos humanos, é impossível pra gente ser perfeito o tempo todo, ser bom o tempo todo, até porque às vezes a gente acha que está sendo bom e na verdade pro outro não estamos sendo tão bons assim. Então é tudo subjetivo. Só que podemos aprender com os erros nossos e dos outros. E hoje eu escolho ser o bom pai que meu pai foi e não repetir ciclos de coisas que não foram tão boas assim. Só que naquela época, perdido, bagunçado, minha mente toda bagunçada. E essa bagunça durou por bastante tempo, não foi tipo, paf, pronto, resolveu. Então eu fui no psicólogo, comecei a conversar com uma psicóloga e ela era muito legal e era em grupo, né? A gente estava lá em grupo, mas a psicóloga em si era uma pessoa muito da hora, não lembro o nome dela, mas ela tinha uma forma diferente de lidar com os problemas dos seus pacientes. Aí beleza. Ao mesmo tempo, passando com um psiquiatra, ele passou os remédios comuns que eu já estava cansado de tomar, que é sertralina, Depakine, clonazepam, e essa combinação de remédio era uma porcaria, me fazia ficar péssimo. Foi quando minha mãe decidiu pagar para mim uma consulta num psiquiatra particular, que foi o psiquiatra um tempo atrás que tinha tratado um episódio de paranoia. Eu tomei um risperidona, remédio pra... Eu esqueci pra que ele serve. Enfim, e esse médico... inclusive, o risperidona, depois eu vou pesquisar pra saber, mas se você quiser colocar aí nos comentários, bota lá que me ajuda. Enfim, mudei o foco, vamos voltar aqui, que eu não vou fazer cortes nesse vídeo, vai ser um vídeo diretão mesmo. Então, nesse momento, eu falei com o médico e particular e ele fez uma coisa que eu achei, cara, foi transformador. Chegou eu e minha mãe lá, e eu tava trabalhando nessa empresa boa. E eu e minha mãe chegamos e minha mãe muito preocupada com o fato de eu, com o risco de eu perder o meu emprego. Aí o psiquiatra, ele virou pra minha mãe e falou: calma, mãe, isso daí a gente pensa depois. Vamos primeiro resolver o problema do João Paulo. Beleza. Minha mãe ficou extremamente ofendida com isso. Aí, beleza, o médico conversando comigo. Aí ele falou: ó, tem esse remédio aqui. É o seguinte:
É um remédio bom, vai te ajudar bastante. Se eu não me engano, era o succinato de desvenlafaxina. Remédio muito top. Eu fui descobrir isso depois. Mas a palavra que ele me deu, talvez o remédio tenha funcionado justamente por causa da palavra que ele me deu. Ele falou o seguinte: esse remédio eu vou receitar para você. Só que se você não mudar a forma como você leva a sua vida e como você enxerga a vida, esse remédio não vai fazer efeito. Ele vai amenizar sim, só que você vai ficar refém dele pro resto da sua vida. Aí começou uma transformação na minha vida. Que daí ele me receitou esse remédio e mais um para dormir, que era o midazolam. Comecei a tomar os 2 remédios, o midazolam parecia uma pílulazinha mágica. Eu tomava 10 minutinhos, eu estava dormindo, 3 horas depois eu acordava como se eu tivesse renascido. E eu acordava com uma energia surreal. Tipo, eu estava dormindo às 9 horas da noite, eu tomava ele 9 horas, 9 e meia estava dormindo. Acordava um pouquinho lá depois das 9, 10, 11, meia-noite. Mais ou menos 1 hora eu acordava, ia tomar uma água, ia no banheiro. Às vezes eu voltava a dormir, pouco tempo depois eu já acordava de novo porque eu tava eletrizado, eu tava tipo muito agitado e querendo mudar o mundo, querendo escrever, querendo falar, querendo gravar vídeo, querendo, sabe, reagir, agir, né, na verdade. Foi então que eu comecei a trabalhar animado, feliz. E ao mesmo tempo, na empresa que eu trabalhava, entrou um rapaz que ia trabalhar de ajudante meu. E ele também tinha uma forma de lidar com a vida e ver a vida e enxergar os problemas. E ele não enxergava os problemas, ele enxergava a solução dentro do problema. E ele conversava comigo e eu ficava, cara, como é possível enxergar a vida dessa forma? E aí teve um momento que a mãe do meu filho, como eu chamava a minha esposa, a mãe do meu filho me ligou. E eu falando com ela, e o meu celular era bem alto na época, e ele acabou ouvindo esse rapaz. Então ele, na hora que eu desliguei o telefone, ele virou pra mim e falou: cara, essa mulher te ama pra caramba. Eu olhei pra ele, tipo, como assim? Porque eu achava que ela não me amava. Porque depois de tudo que aconteceu entre a gente, eu achei que ela realmente não gostava de mim. Que ela só estava comigo pela comodidade, porque o filho dela precisava de um pai, ela precisava de um marido, e ter um pai e uma mãe dentro de uma família é mais fácil para é mais fácil, sim, para lidar com as questões da vida familiar. Aí ele falou isso, falou que ela tinha um grande respeito por mim. Olha o jeito que essa mulher fala com você, cara. Ela tem um imenso respeito por você. E eu comecei a observar essas coisas. Comecei a olhar para a mãe do meu filho e comecei a ver o que ele tinha falado, que tinha visto. E eu fiquei admirado. E teve um dia que eu saí do serviço, eu corri para lá, para casa, que ela não estava morando comigo, ela estava morando na casa da minha sogra. Eu corri para lá e eu cheguei todo animado. O Bento, meu primogênito, estava dormindo e eu peguei na mão dela e eu falei: eu quero casar com você, eu quero fazer certo e eu tô disposto a ser seu marido de corpo e alma, e eu tô disposto a cuidar do nosso filho e construir uma família e morar junto e fazer tudo como deve ser feito. Ela, tadinha, estava bem ressabiada porque já tínhamos tentado isso alguns meses antes.
Só que agora pra mim parecia tudo diferente e eu sentia, eu tinha a impressão que estava diferente até visualmente. A pessoa olhava pra mim e falava: caraca, o que aconteceu? Aí beleza, eu falei pra ela que a gente ia alugar uma casa, a gente ia morar junto e tudo mais. Aí na semana seguinte eu fui na psicóloga, lá no grupo, e na hora que eu cheguei na sala, eu tava naquela mesma energia, naquela mesma é, animação. E eu cheguei na sala da psicóloga, ela olhou pra mim e antes de começar a conversa, ela parou e falou: antes de começar, eu quero perguntar, João Paulo, o que foi que aconteceu? O seu semblante mudou, você tá com um brilho nos olhos, o que aconteceu? Aí eu dei uma risadinha e eu falei pra ela: não sei, eu acho que o remédio mais a combinação da minha mudança de visão em relação à vida me fez melhorar. Aí teve toda a, a consulta ali, em grupo, aí ela me deu alta. Ela me deu alta no mesmo dia. Foi bom de certa forma, mas eu penso aqui comigo que talvez eu precisasse de um tempinho a mais, porque logo em seguida veio a turbulência. Por conta de todas as crises emocionais que eu tive no meu serviço, eles começaram a ficar preocupados com a minha segurança lá dentro. Até porque um dia me viram chorando horrores perto de um lago que tem lá. Então, óbvio, eles pensaram que poderia acontecer o pior. Então, para evitar isso, eles tiveram de me demitir. Tudo programado para eu mudar de casa, eu e a minha esposa, ir morarmos juntos. Aí eu cheguei pra ela e falei: fui demitido. Ela falou: e agora? Nós ia mudar e não sei o que tem e tal. Eu falei: não vamos mudar plano nenhum, vamos seguir do jeito que tá. Eu tava com um livro para ser impresso, o Podemos Ser Todos Eles, que era a coletânea de contos que eu já tinha escrito. Eu falei: vamos seguir assim, eu vou focar em me divulgar, porque eu vou ter seguro-desemprego e vamos receber um dinheirinho e tal. Aí beleza. Fui começar a vender o livro e fui para a cidade da minha mãe, que era a cidade vizinha. E antes de passar lá, eu acabei passando no antigo emprego que eu tive. Inclusive foi o ambiente que eu tinha feito uma cagada muito grande em relação à minha esposa. E eu passei lá com a ideia de vender livros e falar: olha, meio que, sabe aquele negócio do ego? Falar: olha, eu mudei de vida, estou transformado e eu venci, estou publicando um livro e estou aqui para mostrar para vocês que eu sou outra pessoa. Não foi uma boa opção, não foi uma boa ideia. E legal, fui lá bem recebido e tudo mais, vendi um livro aqui, outro lá e beleza. Só que a dona da empresa, minha tia, acabou falando que a empresa estava com poucos técnicos e que dando a entender, né, que a minha mão de obra ali seria muito proveitosa para a empresa. E beleza, fui para casa da minha mãe, passei o dia lá, voltei para casa. Aí falei para minha esposa que eu tinha passado lá naquela empresa e a dona tinha falado que estava precisando de mão de obra e na verdade eu não estava na minha casa ainda, né? Eu ainda não estava na minha casa, eu estava na verdade morando na casa da minha mãe. E eu ia com bastante frequência na casa da minha sogra, onde a minha esposa morava. Aí fui à noite lá e conversei com ela do que tinha acontecido lá na empresa, que meio que me ofereceram emprego
E apesar de toda a situação que tinha acontecido lá dentro, minha esposa pensou no viés dinheiro. Precisamos de dinheiro, você precisa trabalhar, então é melhor que lá você volte a trabalhar para que a gente possa seguir com os planos. Eu fui. Eu fiquei 1 ano lá. Foi um ano muito sofrido. Porque o que acontece? Eu traí a minha esposa com uma pessoa que ainda trabalhava naquele lugar. E apesar da minha esposa ter me perdoado, quando uma mulher é traída, e eu acredito que um homem também, os sentimentos são muito complicados. E eu não deveria ter voltado lá, mas se aconteceu é porque precisava acontecer. E tendo voltado lá, qualquer coisa, tipo, vira e mexe, a minha esposa estava lembrando do ocorrido e criava ideias na cabeça e me fazia perguntas quase todos os dias se eu tinha olhado para a moça, se eu tinha falado com a moça. Brigávamos com muita frequência e eu sempre muito calmo, como eu sempre sou. Mentira, eu sou muito estourado. Ela me perguntava 2 vezes a mesma coisa, eu estourava. Eu não tinha controle emocional nenhum e isso aumentava a ferida que ainda estava aberta nela e causava em mim uma agonia tremenda. E voltava aqueles pensamentos de menino: ah, eu vou sair daqui, eu não quero isso, eu não aguento mais. E eu pensava no meu filho nesses momentos. Eu sei que um marido deveria ficar em casa por conta da esposa, mas na verdade o que manteve a minha opinião de continuar com aquela mulher foi aquele menino. Eu sabia que ele precisava de mim e eu sei que ele precisa de mim até hoje. E o fato da relação minha com a minha esposa não ser tão boa naquele momento é que eu olhava mais pro filho do que para ela. Eu pensava com os meus botões que eu estava ali por ele e não por ela. Então eu nunca dei a oportunidade para ela se curar, porque eu não enxergava que ela estava machucada. E não enxergar a ferida do outro faz com que a gente acabe, às vezes sem querer, pelo menos eu achava que era por querer, ela achava que eu realmente fazia na maldade, a gente acaba tocando nessa ferida. E você sabe, quando você tem um machucado, alguém encosta nesse machucado, dói demais. E é impressionante, quando a gente tem um machucado, parece que toda quina, toda esbarrada que a gente dá em alguma coisa, esbarra justamente no machucado. E eu estava constantemente esbarrando no machucado da minha esposa. E eu não aceitava quando ela falava que eu estava machucando ela. Eu era tão idiota que na tentativa de me retratar, eu acabava ferindo ela mais ainda. Depois de alguns meses, acho que foram quase 12 meses, quase 1 ano, eu cheguei lá na loja que eu trabalhava e falei que não poderíamos continuar. Eu não poderia continuar trabalhando e fui menino, não assumi que era por
causa de mim, que eu estava saindo, eu joguei a culpa na minha esposa mais uma vez. Moleque tem muito disso, né? Jogar a culpa nos outros quando ele fez a coisa errada. E eu fazia muito isso. Aí chego em casa, minha esposa desesperada, porque... E aí, como é que a gente vai fazer agora? É onde ela começa a trabalhar. Talvez ela tenha começado um pouco antes, eu não lembro exatamente. Escrevendo eu lembro. Falando aqui agora, tanta coisa passando na minha cabeça que eu não consigo lembrar com exatidão. Mas, enfim. Caraca, eu tô falando há 30 minutos sobre mim. Isso é uma grande conquista, mas não era o foco do vídeo, né? O foco do vídeo era falar sobre o meu caminho de espiritualidade. Mas por que eu contei toda essa história? Eu ia chegar num ponto, mas se eu continuar contando do jeito que eu tô contando, a gente vai longe aí em 1, 2 horas de vídeo. Em resumo, tudo isso que aconteceu me levou a voltar a trabalhar com um amigo do passado. Um amigo que inclusive eu conheci e trabalhei pela primeira vez nessa empresa da qual eu tinha acabado de sair. Então, um belo dia, eu estava tentando trabalhar por conta lá na cidade onde a gente estava morando, e ele apareceu. Ele estava em Campinas e ele falou: estou montando uma empresa e tal, você pode me ajudar aqui a fazer a ordem de serviço e tudo mais. Ele não sabia mexer muito bem em coisa de computador. Aí eu falei: não, com certeza, sem dúvida, me passa mais ou menos como você quer que eu faço aqui. Aí beleza, fiz para ele. Ele chegou, falou: quanto você vai cobrar? Eu falei: imagina, cobrar de você. Ele era meu amigo, ele é meu amigo até hoje. Eu pensei: poxa, eu tô aqui sem fazer nada, vou fazer um negócio rapidinho. Eu tinha muita prática nessas coisas. Aí eu fiz pra ele chegou: não, quanto você quer? Eu falei: não tô cobrando você não, imagina, jamais. Aí ele falou: não, eu vou transferir um dinheiro pra você. E acabou me transferindo um dinheiro. Eu falei: caramba, velho, que loucura. E eu tava precisando daquele dinheiro. Isso é o mais doido de tudo. Porque eu tava trabalhando por conta e não entrava serviço. E quando entrava, não era o bastante, porque é impressionante como naquela cidade prestador de serviço era desvalorizado. Aí beleza. Ele me chamou para ajudar ele num serviço. Ele perguntou: João, você tá trabalhando? Você tá com algum serviço para fazer? Eu falei: não, hoje eu tô de boa. Você consegue vir para Campinas aqui e tal? Inclusive um cliente que a gente já atendeu junto muito tempo atrás, quando eu nem sonhava em conhecer a minha esposa. Aí fomos lá, era ar-condicionado. Trabalhei, fiz esse serviço com ele. Não, minto, não era ar-condicionado não. Teve também o serviço do ar-condicionado, mas eu fui para instalar placa de aquecimento de piscina. Nunca tinha instalado isso na minha vida. Fui, instalei com ele e tal, vi que era fácil pra cá. Nossa, muito fácil. Aí, beleza. Eu comecei a ir com bastante frequência para Campinas para ajudar ele nos serviços. Até que ele me convidou a trabalhar com ele fixo. Aí eu fiquei: cara, como é que eu vou fazer Campinas e tal, ir todo dia, muito gasto. Aí minha esposa conversando comigo falou: vai, aluga um quarto desses quartos de compartilhado, um negócio assim. Aluga um quarto, trabalha, faz dinheiro. Quando der, a gente tiver dinheiro suficiente, a gente aluga uma casa e tal. Beleza, fui pra lá, comecei a trabalhar um mês. E, cara, era impressionante como as coisas começou a desenrolar. E ia desenrolando, e aparecia oportunidade aqui, oportunidade lá, clientes muito bons. Até que apareceu uma loja pra gente comprar. Pra gente não, pro Wellington comprar, que é o meu amigo. Aí, beleza. Levei a oportunidade pro Wellington. Falei: Wellington, fui lá na autorizada do Lorenzetti e tal. E eles estão vendendo uma loja em Indaiatuba. Cara,
É a loja que nós tá até hoje. Já faz 3 anos que a gente tá aqui. O Wellington conseguiu comprar essa loja e eu vim trabalhar com ele. No primeiro mês que eu tava aqui em Dayatuba, a coisa foi tão incrível, parecia coisa de filme de fantasia, sabe, mágica, tudo acontecendo, encaixando, dava os problemas sim, mas as peças iam tudo encaixando certinho e a gente ia aqui, ia lá e fazia as coisas acontecer e eu tava fazendo dinheiro pra caramba. Aí eu trouxe minha esposa pra morar pra cá. A gente morava numa casinha no fundo da loja, inclusive a mesma dona do ponto em que a loja está estabelecida, ela ofereceu pra gente, a casa do fundo vagou, ela ficou vaga. Isso no mês que eu tava morando no fundo, eu tava morando dentro da loja, tava posando dentro da loja e eu escolhi posar dentro da loja porque era muito mais cômodo para mim fazer isso, eu tava economizando muito dinheiro, velho. Beleza, aí surgiu a oportunidade de morar no fundo lá, na casa do fundo, bora. Aí foi, nossa, a mudança foi numa correria lascada. Veio a Lúcia pra cá, veio o Bento e as coisas começaram a desandar. Cara, morar no fundo, pra mim, me remetia à minha infância. Eu cresci e meus pais moram até hoje nos fundos de um comércio, que é o bar que eles tocam até hoje. Eles cuidam de um bar, eles são donos de um bar até hoje. E eu morava no fundo desse bar. E morar no fundo das lojas no fundo da loja começou a despertar uns gatilhos muito errado na minha cabeça. Eu comecei a fumar quase 2 maços de cigarro por dia. Tava uma coisa insólita, eu tava ficando mal. E apesar de tudo, fazia dinheiro nessa época. Quando deu uma alta de serviço, quase um ano depois da gente estar morando nessa casa nos fundos, começou a aparecer escorpião em casa. Começou a aparecer muito escorpião lá naquela casa. E a Lúcia preocupada porque o Bento já estava com idade suficiente para gostar. Cara, ele gosta de inseto. Isso é uma coisa muito da hora. E ela tava com medo, porque ele não tinha medo de inseto, ele pegava os bichos na mão e tal, besouro, joaninha, formiga, só barata que ele tinha um pouquinho de medo. Talvez por causa do meu medo de barata. Mas enfim, aí começou a aparecer escorpião e teve um dia que ele chegou, quase pegar o escorpião, ele viu o bichinho na parede, ele foi chegando para pegar e ele comenta, toda vez que ele vê um inseto, ele comenta para minha esposa: olha mãe, um besouro, uma formiga. E ele achou que era uma mariposa. E ele foi chegando perto na hora que a Lúcia viu que era um escorpião. Meu Deus do céu. Ela me contou essa história, eu fiquei em choque. Aí eu falei, não, não posso mais continuar aqui. Eu tava com o nome, eu tinha o nome para alugar uma casa pra gente. Nossos nomes não estavam lá muito favoráveis. E fui então pedir ajuda aos meus pais. Apresentei os fatos e a Lúcia encontrou um apartamento e a gente foi morar nesse apartamento. No dia da mudança, eu tava numa frequência tão elevada. Volta um pouquinho. Alguns meses antes, umas semanas antes, eu comecei a fazer no começo daquele ano eu fiz um treinamento. Alguns meses depois eu fiz uma sessão de terapia. Como é que chama? Hipnoterapia. Eu fiz algumas sessões de hipnoterapia. E no dia da mudança eu tava com uma energia tão elevada que eu tava vendo Deus. Naquela coisa doida, uma energia tão forte, uma sensação tão boa. E eu tava. Era como. Eu tava sentindo como se estivesse rasgando toda aquela. É difícil de explicar. Eu tento explicar nos livros, eu consigo explicar um pouquinho melhor. Mas quando eu abro a boca para falar, falta a palavra, porque eu lembro da sensação e era como se
eu tivesse seguindo nas correntezas de um rio e, sabe, boiando, de braço aberto assim no rio e a água levando e eu via as coisas acontecendo, tipo, de forma orgânica, natural, fluida. E eu olhava para aquilo e falava, caraca, que coisa louca e tal. E eu tentava fazer as coisas da mudança ali, lavar a louça, organizar as caixas. E eu ficava perdendo foco, porque toda hora eu voltava para alguma insight, alguma catarse doida que estava acontecendo na minha cabeça. E eu parava, eu lá fazendo, lavando a loucinha e tal, de repente eu parava e falava, caraca, era isso que aconteceu na minha vida. Aí eu corria para gravar vídeo no Instagram e mandar mensagem para amigo. E naquele momento eu entendi que eu tinha sido uma pessoa muito invejosa em relação ao meu primo. E eu achava que ele que invejava a minha vida. Aí eu falei, mano, eu preciso falar com esse cara. Eu fui lá, mandei mensagem pra ele e ele conversou comigo. Ele falou, capaz, eu não sei o que tem. Imagina, eu sou muito feliz pelas conquistas que você tem na sua vida e tudo mais. E eu pedi perdão pra ele. E naquele momento foi como se fogo tivesse brotando dentro do meu peito e eu tava com o rosto quente, a mão quente, e a Lúcia lá na casa tentando organizar as coisas, ela toda hora reclamando de calor, de calor, de calor. Aí a vizinha que morava em algumas casas do lado, muito religiosa, ela foi lá para ajudar a gente, porque eu e a Lúcia não tava dando conta. A Lúcia, na verdade, tendo que cuidar do Bento, cuidar de mim, cuidar da casa, e eu tentando cuidar da casa e não conseguia cuidar de nada, porque as coisas estavam indo, tipo, eu não sei explicar, parece que tipo, tudo tava sob controle, mas não meu. E eu deixava o fluxo me levar. E eu fui, e eu entrei na onda, na pilha doida da moça religiosa, e eu comecei Quando eu disse pilha doida, não é que ela é doida, ela é uma pessoa muito boa, só que eu entrei na pilha da religião fechada. E aquilo começou a limitar as ideias na minha cabeça, só que ao mesmo tempo eu estava vendo coisas tão expandidas que eu comecei a encaixar a religião cristã com a religião umbanda, com a religião hindu, com as mitologias, e comecei a ver tudo dessa forma. Eu falei, caraca, todas as religiões são a mesma religião. E eu começava a professorar para essa vizinha. Eu falava, tá vendo isso que eu tô fazendo? É da religião X e tem a mesma coisa na religião Y e a mesma coisa na religião Z. E eu começava a falar um monte de coisa e tal. E teve uma hora que tipo, veio uma sobrecarga tão grande que eu sentei ali no quintal, numa rampinha. Eu sentei no quintal, olhei pro céu e foi como se eu tivesse me dissolvido. Era como se eu e o céu e os pássaros voando e toda aquela situação ao redor, nada era incômodo, tudo era maravilhoso. E eu comecei a rir, gritar e falar, caraca, é isso! E eu comecei a rir, eu ria, dava gargalhada mesmo, e era uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, e aquela sensação de que nada estava fora do lugar, tudo estava certo. Aí eu entrei em exaustão. Eu me exauri em um dia. Tipo, eu esgotei completamente. Porque depois eu comecei depois a vida volta ao normal. E a gente tem que fazer as coisas da vida normal. E começou a energia a baixar. E a energia baixava. E foi baixando. E conforme a energia baixou o serviço. E o aluguel do apartamento era 3 vezes mais caro que o aluguel anterior. E eu comecei a entrar em desespero. No entanto, nada mudou dentro de mim, porque eu continuei vendo as coisas da forma como eu tinha visto naquele momento. E eu meio que entendi
ali o que eu tinha que fazer. Tipo, não é um trabalho tão grande assim, não é algo tipo, nossa, você vai revolucionar o universo, você vai salvar o mundo, porque eu já sonhei em ser super-herói. Não é à toa que eu tenho Super-Homem no meu braço. Eu queria ser super-herói, eu sempre sonhei em ser super-herói e eu desejava com todas as minhas forças ter poderes para poder salvar o dia, igual os super-heróis das histórias em quadrinhos, dos filmes e desenhos animados. E naquele momento, eu meio que entendi o que eu vim fazer aqui. Eu vim ser o João Paulo de Tarso Júnior, filho do João Paulo de Tarso e da Rita de Cássia Garcia de Tarso, marido da Lúcia e pai do Bento. E depois de um tempo nasceu o André. Então eu sou o pai do Bento, Emanuel e do André Luiz. E esse é o meu papel aqui. Só que nossos papéis são muitos. A gente não é só essas coisas. A gente é além. Porque eu também sou trabalhador, eu também trabalho prestando serviço. Só que eu também sou escritor. Por isso o canal, o Escritor JP. Eu também sou irmão, eu também sou amigo, eu também sou um cidadão, eu também sou muitas coisas. Eu sou muitas coisas e você que está me assistindo também é muitas coisas. Aí eu entendi o meu papel. Eu vim anunciar tudo que aconteceu na minha vida, as coisas ruins e as coisas boas, me levaram a aquele momento, naquela mudança de casa e de perspectiva. E ter esse entendimento não me colocou acima nem abaixo de ninguém, apesar do meu ego muitas vezes querer falar, você é melhor que ele, porque você entende isso, você... Não, isso na verdade é auto-engano. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. Não existe ninguém melhor do que ninguém e nem pior. Nós todos somos seres humanos em carne e osso, mas em verdade eu acabei descobrindo que somos espíritos tendo uma experiência de carne. Que aquele momento, aquela experiência espiritual que eu tive naquele dia, não foi um ser humano de carne e osso tendo um experimento espiritual, uma experiência espiritual. Ali, na verdade, foi o espírito tomando a consciência de que ele estava em corpo, encarnado, né? E tendo essa perspectiva, eu compreendi que o meu papel aqui é anunciar. Eu li um conto muito bom, se eu não me engano é do Dostoiévski. E ele termina o conto, o cara tem uma catarse, o personagem do conto tem uma catarse, e na hora que ele volta dessa catarse, ele entende para que ele está aqui. Ele veio anunciar, é a anunciação, anunciar a boa nova. E o que é a boa nova? Da minha parte, não tem a ver com religião. Eu sei que boa nova remete muito à religião cristã, só que por mim, eu sei que eu fui ferido, eu tenho algumas feridas abertas, não estão mais abertas, mas eu tenho algumas feridas em relação à religião cristã. Algumas vertentes acabam sendo muito nocivas e acaba afastando as pessoas, quando na verdade a religião deveria unir as pessoas. Então, por conta disso, eu não visto nenhuma camisa, eu não sou cristão, eu não sou umbandista, eu não sou hinduísta, eu não sou ateu, não sou agnóstico. Fato é que, inclusive eu escrevi um livro justamente a esse respeito, eu entendi uma forma de ver Deus que eu sou tentado a acreditar que é a forma que Deus se apresenta. Se é a verdadeira, se não é, se vai causar incômodo
ou não, não cabe a mim. Porque eu também entendi que os livros que eu escrevo são necessários. Muitas vezes eu sou tentado a acreditar que até a minha escrita tem um quê espiritual, porque algumas vezes eu releio o que eu escrevo e eu falo, caramba, isso daqui não saiu de mim. O que me leva a pensar que talvez os escritores, eles não sejam mais do que canais pelo qual é transmitida uma mensagem. E talvez quem fala também. Bom, enfim. Fato é que esse vídeo era sobre espiritualidade e eu espero que vocês tenham entendido porque eu contei toda essa história em 50 minutos. Em resumo, tudo é espiritual. A espiritualidade não é um dia na semana que você vai em um templo, numa mesquita, ou, sei lá, na casa de um amigo fazer um estudo espiritual. A espiritualidade é todo dia, acontece todo dia, do momento em que você acorda ao que você vai dormir e também enquanto você está dormindo também é um momento espiritual. Por isso, eu queria sugerir para você que conseguiu assistir até o final, estude espiritualidade. Se você já tem uma religião, faz o seguinte, estuda outra religião, de preferência aquela que você mais odeia. Sério. Nem que seja pra você falar, tá tudo errado nessa bosta. Mas lê, estuda, ouve. Tem bastante vídeo sobre várias religiões. Porque o que acontece? Quando você odeia uma religião, quando a gente odeia uma religião, a gente acaba odiando não somente a religião, mas também os adeptos daquela religião. E odiando os adeptos daquela religião, a gente está odiando nossos irmãos, porque todos nós somos irmãos. E é onde nasce o preconceito, basicamente. Se você segue a religião tal, você está errado de acordo com as minhas crenças, então você não é digno da minha elevação espiritual. Algo mais ou menos assim. E é bobagem, isso tudo é um atraso, na verdade, para o desenvolvimento de todos nós, porque a gente está aqui para isso, tá? A gente está aqui para nos desenvolvermos como espírito, com a experiência que vamos ter em carne. Eu ainda não sei se existem vidas passadas ou se existirão vidas futuras após o nosso óbito, tá? Isso eu não tenho como afirmar com certeza, mas fato é que existe muito mais no universo do que o tempo que a gente nasce até o tempo que a gente morre. Tem muita coisa acontecendo para além disso. E a gente pode pensar que são coisas terríveis, horrorosas, e que o mundo jaz no poder do maligno, ou a gente pode assumir a nossa responsabilidade como espíritos encarnados e que tem o poder, como imagem e semelhança do Criador, de fazer alguma coisa a respeito. Naquele momento que eu tive o despertar espiritual, eu me deixei levar pelas ondas do grande rio da vida. Inclusive, olha que curioso, The Endless River. O rio sem fim, no meu entender, quando eu ouvi esse trecho na música do Pink Floyd, High Hopes, eu entendi justamente The Endless River, o rio sem fim, a vida. A vida, Deus é o rio sem fim.
E naquele momento de despertar espiritual, eu entendi que o Rio Sem Fim é Deus. E eu estava afastado de Deus. E quando eu entrei na presença de Deus, eu me deixei levar. Olha, vai. Por isso que eu via todo o fluxo das coisas acontecendo ao meu redor. E eu deixava tudo acontecer como tinha que acontecer. E eu fazia coisas absurdas do tipo... Perguntei para a moça que estava ajudando a gente: você gosta dessa casa? Fica com essa casa. Você gosta desses móveis? Fica com esses móveis. Eu não preciso de mais nada. Eu estava abrindo mão de tudo que eu tinha, material, porque eu tinha entendido que o material não é necessário. No entanto, naquele momento eu tinha certeza absoluta que tudo que estava sendo dado me seria acrescentado quando necessário. Óbvio, Lúcia está na minha vida para me colocar com o pezinho no chão e falar: amor, você tá ficando louco? Ela brigou comigo. Aí, depois que ela brigou comigo, eu dei razão para ela. Eu falei: caraca. Só que no momento eu achei que na verdade ela tava me censurando. E eu odiei aquela censura. Mas a verdade é que foi necessário, porque hoje eu entendi que eu posso sim viver sob a mão de Deus ali. Ele vai me fornecer tudo o que eu precisar. E eu posso simplesmente abandonar tudo. Opa! Eu já preciso acabar o vídeo. Eu posso simplesmente seguir o fluxo da vida sem fazer esforço nenhum. Ou eu posso desejar mudanças para o bem e me esforçar e batalhar e correr atrás e fazer acontecer. Por exemplo, quando eu escrevo um livro, é basicamente isso. Só que é uma mudança indireta, né? Porque eu estou escrevendo um livro, vai chegar nesse livro quem tiver que chegar, e isso nunca vai transformar nada, tipo, a curto prazo. E a gente quer mudança a curto prazo, porque as coisas tá voando, né? O tempo tá voando, parece que ontem mesmo o ano tava começando e a gente já tá quase em dezembro. A gente já tá enfeitando as ruas aqui pro Natal. Então, a gente tem pressa, o universo tem pressa. E uma forma que eu encontrei de agilizar o processo é não ficar só nos livros ali, porque escrever livros, eu gosto, é muito bom, eu consigo organizar melhor meus pensamentos e transmitir ideias mais prolíficas é de muitas palavras, mas umas ideias mais elaboradas. No entanto, eu posso não... Bom, pode ser que quem me lê não acredite tanto no que eu tô falando, mas quando eu falo olhando para a câmera aqui, olhando para você, você consegue ver que o que eu tô falando é real, é verdadeiro. E tem aquele mano lá que faz os negócios de expressão facial e tal. Se ele ler aqui, ele vai ver que, tipo, ou eu sou louco, realmente completamente insano por acreditar nessas coisas, ou o que aconteceu é verdade. E eu preciso compartilhar isso com vocês. Por isso, eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final. E eu queria muito saber se você também já passou por isso, porque até hoje eu não encontrei um indivíduo no meu círculo social que tenha experimentado algo próximo disso, que eu queria conversar com ele e falar: caramba. No entanto, eu percebo sim que tem algumas pessoas que veem o espiritual na vida, e conversar com essas pessoas me expande a ideia, me expande os pensamentos de uma tal forma que eu fico pensando: cara, imagina 10 negros desse junto numa sala falando para uma multidão. Numa sala não, no caso teria que ser um estádio, mas 10 mano desse falando para uma multidão sobre a espiritualidade que eles enxergam na vida.
Pensa o tamanho do impacto que isso daí não causaria. Mas, enfim, tô aqui viajando na maionese como sempre, né? Eu vou acabar o vídeo que deu 1 hora. 1 hora. 1 hora falando. E hoje foi um dia que eu acordei não querendo falar nada, nem escrever. Eu queria voltar a dormir. Mas aqui estamos. O celular tocou porque eu tenho que trabalhar. São 6h53 da manhã. E é isso. Eu volto pra gente conversar mais um pouquinho depois. Depois não, né? Quando der tempo. E é isso. Eu fico feliz de ter conseguido falar o que eu precisava falar. E eu fico feliz por você ter ouvido o que eu tenho pra falar. E eu espero de coração que tudo que eu contei aqui tenha alguma serventia na sua vida. E é isso. Obrigado. E se você sentir vontade, curte o vídeo, porque me ajuda. Se inscreve no canal, porque eu vou conversar mais com vocês aqui. E não vou pedir pra você compartilhar, não. Se você quiser compartilhar, compartilha. Você sabe se alguém vai querer ouvir isso que eu tô falando ou não. Tchau!